Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, minha saudação é com a paz do Senhor, passando aqui para compartilhar uma reflexão com todos nós, convidando você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no link abaixo, ativa o sininho, dá um joinha aí para nos ajudar na divulgação da palavra do Senhor. O texto que eu quero usar como base hoje é Mateus 6, Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo de número 6, que nos diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará em público. Estamos diante de uma passagem bem conhecida, muito conhecida esse texto. Esse texto é a passagem que Jesus ensina a oração modelo. Você vai ver que do versículo 9 em diante ele começa a ensinar sobre a oração do Pai Nosso, que por sinal existem segredos contidos no Pai Nosso, os segredos do Pai Nosso. Fantástico, uma outra oportunidade, se Deus permitir, nós falaremos sobre isso. E aqui ele vai ensinar como que se deve orar, né? Como se deve orar. Encontramos Jesus ensinando a orar. Para a gente entender um pouquinho esse versículo, ou o contexto histórico todo da passagem, nós precisamos voltar no capítulo 5. No capítulo 5, do versículo 1 em diante, Jesus sobe ao monte das bem-aventuranças, beatitudes, e ali o Senhor Jesus começa a discorrer uma série de ensinos, e começa a ensinar a multidão lá em cima do monte sobre variados assuntos. Ele vai ficar no capítulo 5, o capítulo 6, o 7 e o 8, em cima do monte. No capítulo 8, versículo 1 em diante, ele desce do monte. É aquela passagem que ele cura o leproso, que vai de encontro a ele a multidão, né? Então, nesse ínterim que ele está no monte, ele está ensinando. Ele está ensinando sobre várias coisas. E aqui no capítulo 6, você vai ver que ele usa os primeiros versos para ensinar sobre a oração. E aqui ele revela para nós, a igreja, uma arma poderosíssima da igreja, a oração. A oração, ela tanto é uma arma de guerra, quanto é a própria guerra. Existem momentos que nós enfrentamos uma guerra muito forte, violenta, na oração. Na oração, que Jesus nos guarde através do teu sangue. Você lembra que Jesus, quando estava orando no Getsemane, ele enfrentou uma guerra tremenda, porque a oração, em dados momentos, ela é a própria guerra. Você lembra que Jesus no Getsemane, ele está orando e ele diz que a alma dele está profundamente triste até a morte. Lembra? Então, ao ponto dele pedir para o Pai, se possível, passar dele aquele cálice, mas todavia que seria feita a vontade do Pai. Então ali é uma guerra. Lucas vai registrar que as gotas de suor do Senhor Jesus se transformam em sangue. Então a oração, ela tanto é uma arma de guerra, quanto ela é a própria guerra. Jesus ensina que o cristão precisa entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em secreto. Existe a oração coletiva, o clamor coletivo, o altar da oração coletiva, que é quando nós convocamos todo mundo em prol de um objetivo e oramos coletivamente em voz alta, clamores, intercessões. Mas essa aqui é a oração da intimidade. Essa aqui é a oração do secreto, do oculto. E aqui ele ensina que a gente precisa orar para estreitar nossa intimidade com o Pai. O conselho de Jesus é entrar no aposento, ou seja, no quarto,
Porque o quarto é lugar de intimidade. Quarto é intimidade. Ninguém está vendo, mas nós estamos chorando. Ninguém está vendo, mas nós estamos intercedendo. Ninguém está vendo, mas estamos trancados no quarto com a porta fechada, se humilhando, chorando diante daquele que tudo pode. Então Jesus diz: entra no teu quarto e ora em secreto. Diferente dos fariseus que queriam orar na praça pública para todo mundo ouvir. Jesus até reprova, né, essa prece farisaica. Não sejais como os fariseus, que ora nas praças para todo mundo ver que eles estão orando. Aqui não, aqui é a oração da intimidade, é a oração do oculto, é a oração do particular. E olha o que Jesus diz: vocês entram no quarto, fecham a porta e ora em secreto, e o teu pai vê em secreto. O teu pai que está no céu está vendo em secreto. O que você faz no quarto, em oração, o pai em secreto está vendo. Mas a recompensa vem em público. A recompensa vem em público. Eu oro no oculto e sou honrado publicamente. E essas orações da intimidade, essas orações do secreto, nessas orações nós geramos as nossas maiores vitórias e conquistas da nossa história. Quantos de nós já recebemos tantas vitórias? Orações que nós fizemos no secreto, que Deus nos honrou em público. Ninguém sabe, mas nós estamos chorando. Ninguém sabe, mas nós estamos clamando. Ninguém sabe, mas nós estamos gemendo dentro do nosso quarto. E aqui eu abro um parêntese e faço uma colocação minha, um grifo meu, pessoal. O cuidado que nós temos que ter com pessoa que ora. Eu fecho o parênteses aqui. O cuidado para não tocar na vida de quem ora. Para não mexer com quem ora, porque quem ora tem vida com Deus. Quem ora, se a gente se levanta contra alguém que ora, que leva uma vida consagrada, uma vida separada para Deus, ele vai chorar. E quando ele chora no oculto, Deus vai comprar a dor dele. Então nós temos que tomar toda a cautela para não tocar na vida daqueles que têm vida com Deus, vida de oração. E nessa reflexão eu quero compartilhar sobre alguns frutos da oração. Esse é o tema dessa reflexão, frutos da oração. É isso que eu quero discorrer aqui dentro desses minutos com vocês, ok? Por quê? Porque eu vou gemer no secreto, eu vou chorar no secreto, mas essa oração da intimidade, ela gera frutos. A oração, ela sempre traz grandes frutos para aqueles que têm um altar de intimidade com o Senhor. O primeiro fruto que eu quero distinguir aqui nesse dia da oração é que a oração é oculta, mas o resultado é em público. Você chora no quarto, Deus te honra em público. Você geme no quarto, Deus te exalta em público. Você se humilha no quarto, Deus te exalta em público. Ou seja, o resultado em público é efeito do secreto. Existem pessoas que acham que ele vai se apresentar diante das pessoas que Deus levantou para ouvi-lo, e Deus vai honrar ele do jeito que ele está, de qualquer maneira. Não, Deus só honra aqueles que primeiro, no secreto, se apresenta diante de Deus para buscar diante de Deus. É isso que precisamos fazer. Primeiro nós nos isolamos com Deus, recebemos de Deus, estamos sendo ministrados pelo Senhor, e aí depois nós nos apresentamos em público, e no público Deus nos honra através do fruto que foi gerado no secreto, através do fruto que foi semeado em lágrimas no oculto. Então o resultado em público é efeito do secreto. Por isso nós temos que ter a oração da intimidade. Temos aquele momento que é um momento coletivo, que somos nós, os nossos irmãos da igreja, que somos nós, a nossa família, tudo isso é muito bom, é bíblico, precisa ter, mas nós precisamos ter o nosso momento de devocional, de intimidade com Deus, a sós com Deus. Vocês lembram que em todo o tempo que Jesus estava aqui ministrando o ministério dele, sempre ele ia para o monte sozinho
orar em secreto. O Getsemane mesmo é um exemplo desse. Ele entra no horto, ele entra no jardim, ele pede para Pedro, Tiago, João, né, ficar por ali com ele. Ele se afasta um pouco e vai orar lá. Ele não fica junto com o discípulo. Em diversos textos nós vamos ver que ele sobe ao monte sozinho para orar. Aquela passagem, quando se levanta a tempestade, que ele vem andando por cima das águas, ele falou o que para o discípulo? Entra no barco e vai para o outro lado que eu vou orar. Ele foi orar sozinho. Ele tinha os irmãos, os discípulos com ele, o irmão Pedro, o irmão Tiago, o irmão João, Filipe, Bartolomeu e todos eles lá. Mas ele tinha o individualismo dele com Deus, a intimidade dele com o Pai. Isso é muito importante, a gente ter essa intimidade, que está conectado na intimidade com o Pai. Segundo resultado que eu quero compartilhar com vocês, que é fruto de orações. Por que eu preciso orar, pastor? Nós precisamos orar para fazer escolhas. Boas escolhas são frutos da oração. Más escolhas são resultado de ausência de oração. Quando nós não oramos, nós escolhemos mal. Olha só, pastor, onde está pautado isso? Lucas 6, versículo 12 e 13, olha o que está escrito. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem designou apóstolo. Olha só, Jesus, para escolher os 12 apóstolos, eu estou falando do segundo fruto da oração. Boas escolhas em todas as áreas da nossa vida, ministerial, familiar, escolhas profissionais, escolhas para relacionamento afetivo. Todas essas escolhas precisa passar pelo altar da intimidade, o altar da oração. E as boas escolhas são fruto de oração, porque quando eu oro na intimidade eu estou conectado com Deus e eu entendo o direcionamento que Ele está me dando para fazer as escolhas. E o texto que eu li com vocês, Jesus ficou a noite toda, o Filho de Deus encarnado, ficou a noite inteira no monte para escolher 12 apóstolos. Quando ele desceu, ele chamou os discípulos e começou a escolher. Escolhe você, vem você, vem você. Olha só, se Jesus, o Filho de Deus, precisou orar a noite inteira para escolher 12 homens que faria parte do colégio do apostolado dele, se ele teve que orar para fazer escolhas, imagine a gente. Você pode perceber que quando nós se afastamos um pouquinho do altar, da intimidade, da oração, nós escolhemos mal. Agora eu quero me reportar aos obreiros que fazem parte do nosso canal, com muito respeito, carinho e amor que eu tenho pelos senhores, pelas senhoras, temos irmãs também. Nós temos que orar para fazer escolha das pessoas que fazerão parte do nosso ministério, que estarão do nosso lado, para a gente não escolher errado. Ministério é coisa séria. Nós temos que orar, as escolhas têm que estar debaixo de oração. Eu não posso escolher alguém para ter um cargo no meu ministério, para fazer parte da minha equipe, porque é chegado meu, ou porque tem um dinheiro, o seu salário é elevado, ou porque tem uma boa profissão, ou porque tem uma boa influência, a família é grande na igreja. Não, isso aí não é característica fundamental para um obreiro. Então, sabe qual é uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos hoje no ministério? E eu posso falar isso porque vocês me conhecem, eu sou pastor de ovelha, por bondade, misericórdia e graça de Deus, eu apacento um rebanho que Jesus confiou na minha mão,
O nosso pior erro é colocar pessoas em posições que elas não foram escolhidas para aquilo. Não foram. Elas não foram escolhidas pelo Senhor para desenvolver aquilo. A obra sofre, o ministério sofre. Então nós que somos pastores, para fazer parte da nossa equipe ministerial, nós precisamos orar, para não escolher errado. A oração, ela nos dá condições de escolher, fazer boas escolhas. Aí alguém pode pensar, pastor, mas Jesus escolheu Judas. Então Jesus fez uma má escolha, escolheu Judas. Jesus errou quando escolheu Judas. Não, meu querido. Meus irmãos, Jesus não errou. Judas, melhor dizendo, Judas que deixou se corromper. Ele que deixou se corromper. Porque Judas era ganancioso. Judas não podia ver dinheiro. Era ganancioso. Ele cobiçava. Cobiça. Um dos 7 pecados capitais. Ele era cobiçoso, ele era ganancioso. Eu não estou falando de você ser alguém ambicioso, em ter uma boa vida, em ter um ministério produtivo, fecundo, frutífero. Não estou falando isso, estou falando a pessoa ser gananciosa, uma ganância satânica, que faz qualquer coisa para ter bens materiais, para alcançar aquilo que a pessoa deseja, e Judas era assim. E o capítulo 13 de João, verso 27, vai nos ensinar que o diabo entrou no coração dele, por isso que ele traiu Jesus, além dele ser ganancioso, cobiçoso, além da conta, uma cobiça maligna. Ele não pensava em ninguém, ele só pensava nele, ele era egoísta. Ele pegava o que era colocado na bolsa, a gente sabe disso. O que era colocado na tesouraria, ele pegava. Então ele tinha desvio de caráter. E ele caminhou com Jesus, andou com Jesus e não foi aperfeiçoado no seu caráter. E o capítulo 13 de João, versículo 27, a última santa ceia de Cristo aqui na terra, com os apóstolos, a Bíblia diz que Jesus disse que um deles iriam trair, os apóstolos ficam olhando um para o outro e tal, e perguntaram para Jesus, quem é? Jesus disse assim, aquele que eu der o bocado. Satanás, o versículo 27 diz que Satanás entrou no coração de Judas. Jesus deu o bocado para ele e disse, amigo, o que você tem que fazer, faz logo. Então Jesus não errou quando escolheu Judas. Ele que deixou se corromper pelo príncipe das trevas. Então, por que Jesus foi orar a noite inteira para fazer escolha? Para nos ensinar que as nossas escolhas precisam estar debaixo de oração. Oração. Isso é para nos ensinar que a igreja precisa fazer o mesmo. Isso não significa que nós não vamos errar. Mas quando oramos, erramos menos. Quando erramos, falhamos menos. Quando oramos, falhamos menos. Quando oramos, pecamos menos. Não é que, então quer dizer que eu vou para a oração, eu não vou errar, mas nós somos sujeitos a errar. Mesmo na oração, nós somos sujeitos a fazer escolhas ruins. Mas erraremos menos. Falharemos menos, tropeçaremos menos. Quando nós abrimos o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 10, nós vamos aprender outro fruto que a oração tem poder de gerar na nossa vida. A oração, ela é um caminho de milagres. A oração, além de me fazer ser exaltado em público, além de fazer eu alcançar resultado satisfatório em público daquilo que eu oro no secreto, ela me ajuda a fazer boas escolhas e ela se torna para mim um caminho de milagre. Um caminho de milagre em questões que ninguém pode fazer.
Olha o que está escrito, primeiro livro de Samuel 1:10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aqui o texto está falando da irmã Ana. A irmã Ana, ela é muito conhecida, mãe de Samuel. Ela é muito conhecida na Bíblia. Nós sabemos que Ana era estéril, tinha dificuldade em gerar. Nós sabemos que seu esposo Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana. Penina já tinha dado filhos para Ana. E Ana estava muito amargurada, Ana estava muito desesperada, porque o sonho dela era dar um filho para o grande amor da vida dela. Já que dentro da cultura, do contexto histórico da época, uma mulher que não pudesse ter filho, era vergonhoso para ela, era como se ela tivesse, segundo a cultura da época, debaixo de uma maldição, que Deus não deixou ela ter filho. Então o que Ana fez? Ana foi orar no templo, Ana foi orar, ela se derramou no altar. Você vai ver que é o seguinte, que essa oração de Ana foi um caminho de milagre para ela. Aquilo que ela não conseguiu de forma biológica, aquilo que ela não conseguiu de forma natural, através do natural, ela foi alcançar no altar da oração. A Bíblia diz que ela orou e chorou abundantemente. Ela estava chorando, se derramando perante o altar. E a Bíblia diz que o sacerdote Eli olhou para ela e diz: aparta-te do vinho, até quando estará embriagada, filha de Belial? Ele não entendia, ela não estava embriagada, ela não estava alcoolizada, ela estava se derramando diante daquele que tudo pode. E aquela oração de quebrantamento, aquela oração com sinceridade no espírito, aquela oração com humilhação, regada por lágrimas, aquela oração foi um caminho de milagres e fez Deus agir nas impossibilidades da história de Ana. E você conhece o texto. O texto diz que eles voltaram para a casa deles. E o verso 19 diz que eles se levantaram de madrugada para adorar, e o Senhor se lembrou de Ana, e quebrou a esterilidade de Ana, e Ana engravidou. Mas o que aconteceu na casa dela, aquele resultado foi fruto da oração que ela se derramou, foi o quebrantamento dela na oração, foi a humilhação dela, foi as lágrimas dela diante daquele que tudo pode, porque oração é caminho de milagre. Escuta o que eu vou lhe dizer, você que está debaixo de algumas impossibilidades, você que está dentro de um quadro difícil da tua existência, você olha e não vê condições de resolver essa situação, você olha e não vê recursos, não vê caminhos, não vê portas, não vê escape. Escuta o que eu vou lhe dizer, vai para a oração, porque a oração, ela é um caminho de milagres. Louvado seja Deus, oh glória a Deus. E aquilo que Ana não conseguiu de forma natural, ela conquistou no joelho. Deus entrou em ação, Deus quebrou a esterilidade de Ana e lhe presenteou com um grande homem de Deus. O filho dela se tornou o profeta Samuel. Deus a presenteou, e aquilo ali foi tudo uma conquista da oração. Conquista da oração. E termino aqui essa reflexão falando sobre outra coisa, que está no capítulo 38, verso 5 de Isaías. A oração revoga a sentença, fruto da oração, ok? Aqui diz assim, 38 de Isaías 5, vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Esse texto fala de um rei chamado Ezequias, o 13º rei de Judá,
ok? Começou a reinar com 25 anos, reinou por 29 anos, era um rei piedoso, era um rei notável. Quando nós lemos o segundo livro das crônicas, do capítulo 29 ao 32, nós vamos ver os atos dele, o que ele fez. Assumiu o trono com a igreja fechada, não tinha adoração, não tinha sacrifício, os sacerdotes estavam todos dispersos, os levitas tinham abandonado a casa do Senhor. A primeira coisa que ele fez no primeiro ano, está lá em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas 29, ele abriu o templo, acendeu as lamparinas, restituiu o sacerdócio, trouxe os levitas de volta, devolveu a adoração a Deus. Agora no capítulo 38, de Isaías está registrado que ele está cometido de uma doença mortal. O capítulo 38 inicia-se dizendo que o profeta foi até ele e disse para ele pôr a casa dele em ordem, porque na cama que ele estava ele não iria descer. Ele não iria descer, mas ele iria morrer. A Bíblia diz que Ezequias virou para a parede, chorou e orou e chorou abundantemente, e disse ao Senhor em oração: Senhor, lembra-te que eu tenho andado em caminho reto contigo, com sinceridade do coração. Lembra que eu tenho andado em verdade. E chorou abundantemente. A Bíblia diz, existe algumas traduções que diz que Isaías estava saindo dos átrios, os corredores do palácio, não tinha nem saído ainda. E Deus falou com ele: volta lá e diga para Ezequias que eu ouvi sua oração, vi suas lágrimas e acrescentarei 15 anos na sua vida. Agora olha só, quem mandou Isaías ir lá dizer que ele iria morrer foi Deus. Deus falou para Isaías: vai lá e diga para Ezequias pôr a casa dele em ordem, que ele vai morrer. Deus já havia sentenciado a vida de Ezequias. Não foi o homem, não foi os inimigos, não foi o diabo, não foi os inimigos, que eu digo as nações pagãs que queriam de qualquer forma conquistar Judá, como no caso de Senaqueribe e outros mais. Não, foi o próprio Deus que disse: fala para ele que ele vai morrer, que essa enfermidade é mortal. Ele estava desenganado pela medicina da época e Deus sentenciou ele à morte. Mas a oração de Ezequias também, com sinceridade no coração, de coração aberto, quebrantado, humilhado, revogou a sentença de Deus sobre a vida dele. Porque na oração nós alcançamos revogação de sentença. E Deus acrescentou a ele 15 anos de vida. Deus acrescentou a Ezequias 15 anos de vida. Olha o resultado que a oração traz para nós. E quando Ezequias recebeu a mensagem que Isaías disse: na cama que tu estás, tu não descerás, ele está no quarto. Ele está na recâmara real, ele está no seu aposento. O que ele fez? Ele está deitado, ele só virou para a parede e começou a orar na intimidade, foi chorar na intimidade, foi se humilhar, foi abrir o coração, e Deus revogou a sentença. Isaías teve que voltar e dizer isso para ele: olha, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, ei que eu estou acrescentando 15 anos na tua vida. Olha o poder da oração, o fruto da oração. Meu irmão, continue orando, continue buscando. Eu não sei qual é a sentença que está sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre os seus entes queridos. Eu não sei qual é a sentença que está, mas a oração, na oração, nós alcançamos revogação de sentença e o nome do Senhor é glorificado. Você vai ver que na continuação do texto de Isaías 38, que Isaías mandou passar pasta de figo na ferida dele. Agora, gente, os melhores médicos do reino tinham ido lá para tratar Ezequias e não descobriu a cura. E Deus falou para Isaías: manda ele passar um produto natural, Isaías. Manda ele pegar pasta de figo e passar nessa ferida que ninguém conseguiu curar, que ele vai ser curado. E a pasta de figo curou aquilo que nem a medicina da época poderia curar. E ele foi curado. Olha que interessante.
E para a gente terminar, Marcos 14, 34. A oração nos fortalece para os dias maus. A oração nos fortalece para os dias maus. Marcos 14, 34. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus no Getsemane. Jesus, ele sabe que é a última Santa Ceia. Ele sabe que ele vai ser traído. Ele sabe que o dia mau está chegando como homem, humanamente falando. E é no Getsemane que ele é preso. Você sabe disso. E ele chega para os discípulos e fala assim: ó, vigiai e orai comigo, porque a minha alma está profundamente triste até a morte. O que ele está fazendo? Ele está buscando revestimento para o seu físico, porque ele diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele sabe que ele está indo para a cruz, ele sabe que ele vai passar pelo pior dia que o Filho de Deus, como homem, poderia passar humanamente aqui na terra, mas havia um propósito. Então o que ele fez? Ele foi se revestir na oração. Ele sabia, naquele momento, o pecado de toda a humanidade, de todos os tempos, de todas as eras, estava recaindo sobre ele. E ele está sabendo que o Calvário está aguardando ele. Ele sabe que ele está chegando o momento dele ser imolado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O momento do sacrifício único e perfeito está chegando, o momento está próximo. Então ele vai orar. O que ele nos ensina aqui? Que a oração nos fortalece para os dias maus. Se você está vivendo um momento bom, de grandes resultados, continue orando, continue buscando a Deus, para quando o dia mau chegar, você possa estar fortalecido no Senhor. Paulo disse isso na carta aos Efésios, capítulo 6, ali do versículo 12 em diante até o 18, e no versículo ele vai falar sobre as armaduras de Deus. O verso 18, salvo o juízo, ele vai dizer para a igreja orar em todo o tempo, para quando chegar o dia mau. Então a oração, o fortalecimento que eu tenho nos dias difíceis, a resistência que nós temos nos dias difíceis é resultado de oração, é resultado de humilhação diante de Deus, é resultado da nossa devoção. Por quê? Porque o fortalecimento que nós temos para enfrentar os dias maus também é um resultado, um fruto da oração. Então que Cristo Jesus continue nos ajudando para que possamos estar orando mesmo, para que possamos colher os frutos da oração e o nome do Senhor ser glorificado na nossa vida. Deus lhe abençoe. Permita eu fazer uma oração por você e sua família. Bendito Deus, eu quero interceder agora por todos nós que participamos deste canal.